Estamos de volta e agora vamos falar sobre saúde mental. Vamos falar sobre síndrome do estresse no trabalho, burnout. Burnout, né? Várias pronúncias, mas o principal é esse estresse. Doutora Andréia Porto, psicóloga, aqui conosco para conversar sobre essa síndrome. Primeiro, o que é essa síndrome, né? Que muita gente tem falado sobre ela. Essa é uma síndrome bastante comum no mundo do trabalho. Então, não é uma síndrome que existe, é só uma característica ali que deram para quem está sofrendo com muito estresse ali no trabalho, que chega àquela exaustão. Né, aquela despersonalização, aquela baixa realização ali profissional. A pessoa fica cansada, esgotada, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Mas qual é o limite, né? Porque hoje em dia todo mundo na correria. Às vezes tem 2 empregos, 3 empregos e muita coisa tal. Como identificar quais os sinais? O que diferencia de um cansaço normal, aquela coisa que você chega no final do dia e diz, nossa, tô exausta, e diz, não, isso tá fora do comum, tá demais. Então, a pessoa ela começa a apresentar alguns sintomas, que é o cansaço extremo, tanto fisicamente quanto mentalmente. Então, é aquela pessoa lá que já não aguenta algumas coisas que ela aguentava, né? Por exemplo, o ambiente de trabalho dela, ela começa a ter aquele baixo limiar de tolerância. Então, ela começa a ter aquele ranço também do trabalho, né? Ela não consegue, às vezes, separar do clima e do ambiente do trabalho, porque quando ela vai para casa, ela está ligada ali 100% no trabalho, com preocupação ou com medo de ir para o trabalho, muitas vezes. Medo? Medo, muitas vezes medo, porque, por exemplo, essas pessoas, elas começam a ter sintomas físicos. Exatamente. Por exemplo, ansiedade, tem pessoas que têm pânico, tem pessoas que têm... Exatamente. Então, ela começa a ter medo desse pânico, dessa ansiedade, dessa crise de ansiedade ali dentro do trabalho. Além da depressão, que é bem comum também essas pessoas terem essa depressão. Fora alguns sintomas físicos, né, que é a questão da aceleração dos batimentos cardíacos, a questão dos tremores, né, ela começa a ter tremores ali, começa a ter muitos sintomas físicos também, como psicológico, como ansiedade, né, como a questão do estresse, da depressão ali e vários outros sintomas ali. Você falou em baixa realização profissional em relação ao burnout. Mas o que é isso? Burnout, gente, é o mais correto. Mas o que é exatamente isso, doutora? Essa baixa realização é porque a pessoa ela não mais acredita na capacidade dela de estar realizando as atividades que ela faz. Ela se sente não capaz, não boa o suficiente. Então, a autoestima dela, para o trabalho ali, ela fica um pouco mais baixa. Ela já não acredita mais na capacidade dela e se cobra muito. E de trabalhos que ela sempre realizava. Exatamente. Atividades comuns. Exatamente. No dia a dia. Exatamente. Mas que em função desse alto estresse, ela se sente incapaz? Exatamente. Não consegue entregar? Tem essa incapacidade, porque ela acaba, por esse estresse, né, devido ao acúmulo ali de atividades ali dentro do trabalho, ela vai não se achar boa o suficiente, porque ela não consegue lidar com tanta demanda. Ela não consegue lidar com o que está fora do controle dela. Então, se ela não consegue lidar com o que não está no controle dela, ela começa a se cobrar. E a se cobrar, poxa, eu não estou dando conta, isso aqui saiu do meu controle, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar forte, eu tenho que saber disso. E às vezes não está no controle dela para ela, né, estar levando ali na questão do trabalho. E aí faz o quê? Se tem alguém agora nos assistindo, dizendo, poxa, eu estou com esses sintomas e eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. Conseguiu identificar alguns sintomas, talvez seja exatamente isso. O que faz? Qual a recomendação? Então, a recomendação para se prevenir, a gente pode trabalhar com a prevenção, que é a pessoa parar de se cobrar tanto. Lá dentro dos meus acompanhamentos com a psicoterapia, eu sempre peço para o meu paciente fazer uma listinha. Então, ele vai listar as coisas que ele tem que controlar
e as coisas que ele não controla. Porque, por exemplo, quem trabalha em atendimento, quem trabalha aí no público, né, com ensino, por exemplo, às vezes é tão demandante que a pessoa ela não consegue fazer aquele filtro. Poxa, isso aqui é meu mesmo? Será que isso aqui é para me pegar? E aí, aquela velha mensagem, né? Uma mentira contada várias vezes, ela se torna verdade. Então, de tanto repetir aquilo, que ela vai acreditando que é culpa dela, que ela não está conseguindo lidar porque ela é insuficiente, que ela é incapaz. Então, parar de se cobrar, né? Entender o que ela pode controlar, o que não pode controlar. Outra questão também é ela saber desligar do trabalho. Porque às vezes a pessoa ela vai para o trabalho e ela não consegue fazer aquele desplugue, né? Ela vai ali, vai pensando nas coisas que tem que realizar no outro dia. Então ela ter momentos de lazer, de relaxamento, né? Para que ela entenda que o trabalho dela é só uma fatia da vida dela, que tem hora para entrar, tem hora para terminar, ela também consegue ali se desligar aos pouquinhos. Outra coisa também que eu recomendo é a pessoa ela estar engajada em exercícios, algum esporte, para que ela consiga ali, às vezes, liberar a tensão, liberar aquela energia que está acumulada ali na questão do trabalho. Né? Focar no exercício, desliga a mente, né? Exatamente. Falar não muitas vezes, né? Porque essa pessoa às vezes tem dificuldade de falar não, ela se sobrecarrega muito. Então, falar não também, né, coloca um limite dela entender, poxa, até aqui eu consigo ir, mas depois daqui está demais para mim. E ela precisa conversar isso no ambiente de trabalho. E a outra questão também é a psicoterapia também, porque a terapia ela ajuda a lidar com esses sintomas emocionais, que é a ansiedade exagerada, a síndrome do pânico, a depressão, entender qual o momento que ela se desligou dela mesma, muitas vezes, porque quem está sofrendo de burnout sofre o que chamamos de despersonalização, que é o desligamento de si. A pessoa ela começa a agir no automático. Ela tem aquela sensação de que ela só está existindo, de que ela tem que fazer, tem que empurrar, né? Aquele famoso empurrar com a barriga, muitas vezes. Um piloto automático. Exatamente. Tem pergunta de telespectador? Vamos ver. Trabalho em uma área de vendas e lido com a competição no ambiente de trabalho. Como manter relações profissionais saudáveis com colegas e não gerar um problema psicológico? A Aline, de Balneário Camboriú. Interessante essa pergunta da Aline, porque tem aí a competitividade. Pode colocar, deixar na tela mais um pouquinho. Tem a competitividade e tem a questão da relação profissional saudável com o colega. Exatamente. Como administrar isso? Exatamente. Na questão ali da competitividade, inclusive esse é um dos fatores que geram essa síndrome, essa questão da competitividade, da autocobrança também na questão da gestão, no excesso de trabalho também, isso vai gerando. Mas para lidar com isso, nessa questão, principalmente nessa questão de relação, né, com o colega ali de trabalho, evitar ambiente de fofoca, né? Porque a gente sabe que nos ambientes de trabalho sempre rola aquela fofoquinha, né? Ai, fulano falando mal da outra e tudo mais. Então, evitar estar nesses ambientes, né, de fofoca, e estar em conversas também que são nocivas, que são tóxicas muitas vezes, né? A pessoa ela tem aquele limite, estabelecer limites ali entre ela, né, e o que está causando ali uma noção para ela. E principalmente ali para quem trabalha em atendimento com vendas, né, que tem que lidar com pessoas, tem que lidar com clientes às vezes, ela também precisa entender quem ela é, qual é o papel dela ali dentro, para que ela não pegue um papel que não é dela. Porque muitas vezes, o que acontece? Às vezes vem um colega, sei lá, um cliente, a gente precisa ter inteligência emocional para lidar com essas pessoas, entender quais as nossas emoções, o que isso está gerando em nós e entender a emoção do outro. Porque às vezes o outro não está num dia muito legal, né? Passou por uma discussão em casa, e aí é normal que ele desconte ali com o outro. Uhum. Então, entender ali, separar. Poxa, fulano não está bem, em que momento eu vou me identificar com isso? Porque se não houve fatos para que ele me tratasse mal,
ele só pode estar trazendo alguma coisa de casa, né? Dos ambientes lá de fora. Então tem que ter uma inteligência emocional muito grande. Vamos lá, tem mais uma pergunta de telespectador. Existe alguma relação entre a carga horária de trabalho e o aumento dos casos de burnout? Ricardo de Camboriú. Existe, né? Inclusive, uma das questões ali para se prevenir isso é diminuir ali o uso do celular, né? Diminuir o uso do celular, principalmente o WhatsApp, né? Porque a pessoa sai do trabalho, mas aí o WhatsApp dela tá ali funcionando, né? Então diminuir o uso, diminuir essa carga também horária também vai contribuir para que essa pessoa tenha um momento de descanso, né? Para que ela tenha um momento livre ali para ela, poxa, não estou mais trabalhando, eu estou aqui na minha vida agora, aproveitando a minha vida agora. Tem produtor que manda mensagem de madrugada, não vou citar nomes aqui. Tem mais uma. Mas tá bom. Tem mais uma pergunta aí, vamos ver. Quais são os recursos disponíveis para os funcionários lidarem com burnout, tanto dentro quanto fora do local de trabalho? É possível recuperar-se completamente? A Clarissa de Camboriú. É possível sim, né? A nível mais leve, mais brando, a pessoa ela pode estar fazendo essas questões ali fora do trabalho, que é se engajar em atividade de lazer, relaxamento, atividade física, ela ter ali... Largar o celular, gente. Largar o celular. Larga o celular. Em muitos casos mais nocivos, que a pessoa ela já está com uma depressão mais séria, já está com uma crise do pânico ali, a questão, o acompanhamento psicológico, o acompanhamento psiquiátrico vai ajudar ela também a lidar e a restabelecer esse autocontrole da vida dela. Olha, procure ajuda. Eu acho que é importante ressaltar que até bem pouco tempo atrás, essas doenças elas não eram identificadas, elas não eram faladas. Então, quantas vezes foi falado, isso é falta de trabalho, né? Exatamente. Isso é falta de uma pia, terapia cheia, né? E não, gente, não. São problemas que existem, o corpo dá sinais e você precisa procurar ajuda. Precisa realmente alguém que te auxilie, alguém que estudou, alguém que te forneça um caminho para sair disso, né, Andréia? Exatamente. E a melhor saída é a terapia real. Exatamente. Psicologia. Exatamente. Ela ter esse autoconhecimento dela, trabalhar essas crenças que às vezes ela cria ali dentro do trabalho de que ela é insuficiente, de que ela não dá conta, de que ela tem que dar conta de tudo muitas vezes. Então a gente vai trabalhando essas crenças para que a pessoa se olhe e coloque limites nela mesma e entenda, poxa, eu estou fazendo demais, poxa, eu estou pensando muito negativo, então vamos equilibrar isso aí para que ela veja-se de uma forma realista. Realista, porque tem pessoas também que fazem de menos e acham que faz demais. Exatamente. Né? Isso já é uma outra pauta. Tem pessoas que fazem de menos e acham que fazem tudo. Tem pessoas que fazem tudo e acham que não estão fazendo nada. Exatamente. Uma boa psicóloga ajuda. Uma boa psicóloga ajuda. Doutora Andréia, muito obrigada por nos querida. atender, por estar aqui conversando conosco. Imagina. Você procure ajuda psicológica. Aliás, procure ajuda. Está precisando, procure ajuda. Isso não é vergonhoso para ninguém. É excelente, é maravilhoso quando tem alguém que possa te ajudar. Obrigada. Muito obrigada. Muito bom estar aqui hoje. Vai lá no meu Instagram também, que eu estou sempre falando ali de saúde emocional, como ter uma vida mais leve também. De repente você está vivendo uma vida pesada aí com ranço aí do teu trabalho, querendo fugir do teu trabalho. Então vai lá, me procure e vai ser um prazer te ajudar. E amanhã a Jupavan está aqui de volta e vai tratar sobre as leis trabalhistas, que tem tudo a ver também com o que nós estamos falando hoje, porque existem limites que o funcionário não pode se dar, mas o empregador pode. Então amanhã, Jupavan tratando desse assunto com o advogado trabalhista aqui no Muito Mais. E assim a gente encerra então, gente, Muito Mais hoje com Fabismânia. Amanhã tá de volta, não desliga, fica aí, vem o TVC News com Bianca Robles, com muita informação, falando do Rio Grande do Sul, chuva no Rio Grande do Sul, Defesa Civil de Santa Catarina enviou auxílio, tem aí o senador Jorge Seife, a cassação, processo, né, que está lá no Tribunal Superior Eleitoral, enfim, comentário de Saulo Carvalho, muita informação para você no TVC News. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Tchau, tchau.